Então, nós já vimos o conceito de probabilidade conjunta. Então, agora a gente vai poder definir uma série de conceitos e o principal deles que a gente vai ver é a chamada de independência estatística entre duas ou mais variáveis. Então, os conceitos que a gente vai ver nesse tópico são probabilidade marginal, probabilidade condicional, independência, covariância e correlação. Então, no que a gente viu nas aulas anteriores, com respeito à função de probabilidade, a gente viu que com a informação de uma função apenas, né, da função de probabilidade conjunta, a gente consegue calcular probabilidades relacionadas a diversas variáveis. Então, inicialmente agora a gente vai tomar um caminho oposto, ou seja, a partir da função de probabilidade conjunta, a gente vai tentar definir a função de probabilidade de cada variável isoladamente. É o que a gente vai chamar de probabilidade marginal. Então vamos ver como que funciona para cada caso. Então imagina que a gente tem x1, x2, xn variáveis aleatórias discretas com uma probabilidade conjunta f. Então tem um n variáveis. Então eu vou escolher uma dessas n variáveis, que aqui eu vou escolher x subíndice j, e vou definir a função de probabilidade marginal dessa variável. O que eu vou fazer? Quando eu olho para a função de probabilidade conjunta, eu vou ter aqui n entradas, uma para cada variável. Então, a entrada correspondente à variável xj, eu vou deixar indicada aqui por t, que vai ser uma nova variável, digamos assim. E para todas as outras entradas referentes às variáveis diferentes de xj, eu vou somar todos os valores possíveis da função de probabilidade. Então, para cada t, né, eu vou associar um valor numérico. Então, para cada t, eu vou ter uma probabilidade correspondente aqui de xj igual a t. Ou seja, para cada valor que a variável xj pode assumir, eu vou associar uma probabilidade. Então, como esses valores, eu estou somando aqui valores positivos, os valores dessa função de probabilidade marginal vão ser positivos também. E como, no caso, se eu somo todos os valores possíveis para a função de probabilidade conjunta f aqui, a soma total tem que dar 1. Então, se eu somar a função de probabilidade marginal aqui, f subíndice j para todo t, também vai ter que dar 1. Então, essa função de probabilidade marginal tem valores entre 0 e 1 e a soma dá 1. Então, ela verifica as propriedades de função de probabilidade. Então, ela vai ser uma nova função de probabilidade, só que para uma variável apenas. Para variáveis contínuas é a mesma ideia, só que eu vou integrar a função de densidade nas variáveis, nas demais variáveis. Então, a probabilidade marginal nada mais é do que a probabilidade de cada variável isoladamente. Então, como é uma função de probabilidade, a gente pode definir valor esperado e variância. Tanto para o caso discreto aqui, que é com a soma, né? Tanto para o caso contínuo, que é a integral.
Então vamos ver um exemplo simples para ver como funciona esse conceito. Então imagina que eu tenho um vetor aleatório W, formado por duas variáveis aleatórias, x e y, e a função de probabilidade conjunta está descrita aqui nessa tabela. Então a variável x assume valores de 5 a 13, 5, 7, 9, 11, 13. A variável y assume valores de 10 a 14, 10, 11, 12, 13 e 14. E eu tenho aqui a probabilidade de cada combinação. Então, como eu construiria a função de probabilidade marginal dessas variáveis? Então, para cada valor possível aqui, eu vou somar. Então, por exemplo, eu quero calcular a probabilidade marginal de x igual a 5. Vai ser a soma de todos os valores que estão aqui na coluna correspondente ao número 5. Mesma coisa para a variável y. Se eu quiser a probabilidade marginal de y igual a 12, eu vou somar todos os valores que estão na linha correspondente aqui. Então, para cada valor de y aqui, eu vou ter uma probabilidade marginal, que vai ser uma nova função de probabilidade. E a mesma coisa para os valores da variável y. Se a gente olha para o gráfico da função de probabilidade conjunta, ele tem essa cara aqui. Então aqui, calculando os valores da função de probabilidade marginal. Então, para y igual a 10. Então, eu estou olhando aqui nessa coluna a probabilidade marginal da variável y. Então, para y igual a 10, eu vou somar todos os valores aqui. 0,12 mais 0,24 dá 0,36. Para y igual a 11, 0,08 mais 0,08, 0,16. Aqui eu indiquei nessa última linha aqui a probabilidade marginal da variável x. Então, probabilidade marginal de x igual a 5 vai ser 0,12 mais 0,8, dá 0,2. E assim por diante. Então, aqui eu tenho a função de probabilidade marginal da variável y. Cada valor aqui tem que estar entre 0 e 1, e se eu somar todos os valores tem que dar 1. A mesma coisa aqui para a variável x. Então, eu posso, uma vez que eu tenho essa função de probabilidade, eu posso olhar para o gráfico, posso calcular probabilidades a partir delas. Então, por exemplo, eu posso, uma vez que eu tenho a probabilidade marginal de x, eu posso calcular a média. Aqui vai ser a soma aqui do produto de cada valor pela probabilidade. 0,5 vezes 0,2 mais 0,7 vezes 0,08. No caso aqui a média seria 9,4. Poderia calcular da mesma maneira para a variável y. E também as variâncias, né? Que seria aqui o produto das probabilidades pelo desvio médio quadrático. Então eu faço 0,2, que é a probabilidade do valor 5, vezes o quadrado da diferença do valor 5 para a média. Então eu faço 0,08, que é a probabilidade do valor 7, multiplicando o quadrado do desvio do valor 7 para a média, assim por diante. E também, a parte, como a gente tem a função de probabilidade, a gente pode calcular probabilidades do tipo probabilidade de x está entre 11 e 13, probabilidade de y está entre 12 e 15. Por exemplo, se a gente olhar se a gente olha aqui para a tabela, é fácil a gente ver, por exemplo, então que probabilidade de x igual a 5 é 0,2. Também probabilidade de x está entre 11 e 13. Vamos voltar na tabela. Probabilidade de x está entre 11 e 13.
vai ser 0,12, probabilidade de 11, mais 0,28, que é a probabilidade de 13. Dá 0,4. E mesma coisa para y, né? Se fosse probabilidade de y, está entre 12 e 15. Então volto lá na tabela, y está entre 12 e 15, seriam esses três últimos valores aqui. Então eu somaria aqui as três probabilidades correspondentes.